sempre sou feliz. Eu vim aqui para sentir tua presença e para ouvir a tua voz falar comigo. Eu vim aqui, Senhor, apenas te adorar e para dizer que é muito bom estar contigo. Eu vim aqui para sentir tua presença e para ouvir a tua voz falar comigo. Eu vim aqui, Senhor, apenas te adorar e para dizer que é muito bom estar contigo. O meu coração está cheio de amor, bate no ritmo que canta meu louvor. Minha alma canta indo lá do céu, tua presença é mais doce do que mel. As crianças tocam. De novo, toca. Eu vim aqui para sentir tua presença e para ouvir a tua voz falar comigo. Eu vim aqui, Senhor, apenas te adorar e para dizer que é muito bom estar contigo. Eu vim aqui para sentir tua presença e para ouvir a tua voz falar comigo. Eu vim aqui, Senhor, apenas te adorar e para dizer que é muito bom estar contigo. O meu coração está cheio de amor, bate no ritmo que canta meu louvor. Minha alma canta indo lá do céu, tua presença é mais doce do que o mel. Toca. Eu amo. Toca. Agradecemos a Deus pela vida das crianças. Ontem nós tivemos um EBF maravilhoso aqui, um grupo muito bom, né, de famílias, crianças. Agradecemos a Deus, né, que Deus continue abençoando o ministério infantil da nossa igreja, porque são a base da igreja essas crianças, né? Não são futuro sim, mas também são um presente da nossa igreja, é um presente que Deus nos deu. E como é bom ouvir as crianças. Nós, nesse momento, vamos fazer uma chamada de confissão de pecados. Quem aqui não tem pecado, erga a mão, por favor. Só se for as crianças mesmo, né? O pecado está no nosso DNA. Todos nós nascemos pecadores, né? Porque somos filhos de Adão e Eva, mas somos purificados e perdoados em Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos confessar os nossos pecados. Diz a palavra de Deus que nós precisamos fazer isso como igreja, de forma coletiva. E todos nós carecemos da graça de Deus. Todos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós. Que todo o orgulho, toda a soberba caia por terra. Que Jesus cresça e nós venhamos a diminuir. Olha o que diz Mateus 18:3. Diz assim: E disse Jesus: Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É para tornar como criança um coração puro.
Não a irresponsabilidade de uma criança. Criança não tem responsabilidade com as coisas, né? E não deve mesmo, é uma criança. Mas no sentido de ter um coração sensível. No sentido da pureza. Criança logo briga, logo já está brincando junto. É a coisa mais linda do mundo, né? O Salmo 86, verso 5, diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Deus, ele é rico em graça, mas aqueles que se humilham diante dele. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que a arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se a essência de Deus perdoar, se a essência de Deus é o amor. Se nós perdoarmos, receberemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendermos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Se você não compreendeu o que Jesus fez na cruz, aí você não vai conseguir perdoar. Efésios capítulo 4, verso 32 diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer isso nesse momento? Eu quero que você pense naquela pessoa que te ofendeu. Talvez ontem, talvez essa semana, talvez o mês passado. Talvez você já está remoendo isso há 20 anos. Sabe, gente, muitas pessoas estão fora da presença de Deus e já nem tem mais vontade de estar na casa do Senhor, porque não conseguiram perdoar. Ressentimentos, às vezes até picuinhas bobas, não conseguem perdoar. Aí eu pergunto, quem é você para não perdoar? Se o próprio Filho de Deus morreu por nós na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados, você é melhor? Ah, pastor Gerson, se o senhor soubesse a ofensa que me fizeram, se o senhor soubesse o que eu passei quando criança, não importa. Talvez você foi até abusado, abusada quando criança, não importa. Entenda que aquele que abusou de você, seja em qualquer sentido, entenda que é uma pessoa que precisa de Cristo. É uma pessoa que também precisa ser regenerada. E se você abusou de alguém, agora é o momento de pedir perdão. Gente, isso é muito sério. Eu conheci uma pessoa que foi abusada quando criança. E essa pessoa guardou para si. Nunca foi tratado com a palavra de Deus, nunca foi tratado numa igreja. E quando essa pessoa cresceu, ela cometeu um assassinato. Ela matou a pessoa que o abusou quando criança. E essa pessoa já era pai de família, com filhos. E ele matou essa pessoa de uma forma, uma barbaridade, sabe? Uma tragédia. Porque o ódio, ele sustentou esse ódio todo esse tempo. Mas eu quero dizer nessa noite, hoje é noite de libertação. E se realmente nós queremos que o nosso culto realmente chegue até Cristo, que esse culto passe desse teto, passe as nuvens, o seu coração também precisa ir até o trono de Deus para perdoar. Eu quero que nesse momento você se sinta perdoado, mas eu quero que você libere perdão também. Faça isso. Pense naquele vizinho chato. Pense naquele companheiro de trabalho complicado. Ou alguém de repente dentro da sua própria casa. Ou alguém dentro da casa do Senhor. Um irmão, uma irmã. É momento de perdoar. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos fazer isso nesse momento.
Vamos liberar perdão. Pastor Jonatas está presente? Tem microfone aí, Jonatas? Se não tiver, desce aqui. O pastor Jonatas estará. Quero que apague as luzes nesse momento. Vamos orar. Pastor Jonatas. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua graça, diante do Teu amor e ainda mais diante do Teu perdão. Nós nos colocamos diante de Ti. Sonda os nossos corações, Pai. Sonda a nossa mente. O Senhor que na Tua onisciência sabe, Pai, a necessidade de cada um, a provação de cada um, a tentação de cada um, Senhor. Olha para nós e lembra que nós somos pó, Pai. Lembra que somos falhos. Vivemos num mundo pecaminoso que jaz no maligno. E tantas coisas nos cercam, nos rodeiam. Pai, nos perdoa. Perdoa pelos nossos pecados. Lava-nos com o sangue do Cordeiro. Derrama este sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, derrama sobre a nossa mente, derrama sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre esta igreja. Derrama esse sangue restaurador, perdoador, derrama sobre nós. Sim, meu Pai. Nos santifica, nos limpa, nos purifica. Que a nossa alma possa passar pelo fogo, Senhor, porque a nossa alma é como o ouro, e o ouro, ó Pai, quando está no fogo, é separado das impurezas, e só fica aquilo que realmente é bom, Pai. Sim, Pai. Pai celeste, Pai de amor, Pai de graça. Glória a Deus. Que o Senhor possa renovar a vida de cada um aqui, Senhor, tratar a vida de cada um aqui. Aleluia. Nós nos colocamos diante de Ti como igreja que clama, que busca, Senhor, e nós pedimos, tem compaixão das nossas vidas. Traz, ó Pai, a Tua paz, traz a Tua cura, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós. Amém, Jesus. Torna, Senhor, a dar-nos a alegria da Tua salvação, como disse o salmista, e renova em nós um espírito inabalável nestes dias, ó Pai, que são tão difíceis, Senhor, mas é a Tua graça. O Senhor já venceu naquela cruz, e nós estamos em Ti, e nós somos mais que vencedores. Aleluia, em Ti, obrigado, Senhor. Jesus. Ó Pai, nos sustenta em Tuas mãos. Que esse culto, ó Pai, possa subir como incenso agradável ao Teu altar, e que dos céus as Tuas mãos sejam estendidas. Amém, e que derrama sobre nós, aleluia, Senhor Jesus, da Tua graça, do Teu poder, Pai, da Tua Pai. Misericórdia, Senhor. Amém, Jesus. Renova-nos, Senhor, cuida de nós. Aleluia. É a nossa oração, é a nossa súplica, Sim, Pai. É o nosso clamor, é o Amém, nosso Jesus. desejo ardente. Renova a cada dia o Teu Amém, Espírito Santo em nossos corações, Aleluia. com perdão dos nossos pecados. É que oramos e nós Te agradecemos no nome santo Sim, e precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Jesus. amém Aleluia. e amém. A igreja de Jesus. pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveite essa nova oportunidade que Deus está lhe dando. Vamos louvar o Senhor. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte triste sorte
igreja pode se sentar. Eu e a Beatriz queremos saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? E nós temos uma pergunta a fazer à igreja, mas não precisa responder em voz alta. Responda para si mesmo. Como você está? Você está bem? Estão me perguntando se eu estou bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. Na realidade está tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando eu me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, Ele quem me faz resistir. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. É que a Tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a Tua presença me faz, no deserto estar e ficar em paz. É que a Tua presença me faz, na tempestades ficar em paz. É que a Tua presença me faz, em qualquer momento
vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Contigo eu sei. Contigo eu sei que vai Contigo sei, ficar. Contigo eu sei que vou ficar. Irmãos, eu não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu com a gente essa semana. Na verdade, era o Átila tá dando esse testemunho. Deus fala, né, que a gente tem que contar o testemunho que Ele tem feito na vida da gente, para através de nós a fé de muitos se renova, né? E lá no Salmo 50, no versículo 15, que já foi lido várias vezes aqui, que eu gosto muito, está escrito: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. E hoje eu tenho motivo de sobra para louvar a Deus de todo o meu coração. Porque Deus, essa semana, Ele é presente, né, todos os dias. Mas essa semana, o Átila foi com o Arthur lá no rancho. Alguns irmãos já contei. Mas lá no rancho, eles estavam assando uma carninha lá. E o Arthur, né, crianças, o Arthur não para, né? Criança nenhuma, mas ele, né, é o meu Arthur arteiro. E ele engasgou com a carne. E aí, naquele desespero, o Átila desesperado, tentando desengasgar ele, não conseguia. Aí tinha mais gente, o Átila gritando a Deus por socorro. E o Arthur foi ficando todo roxo. Até no dia que ele chegou aqui, eu estava aqui trabalhando na igreja para organizar a EBF. A Karina, o Juliano estava aqui e eles viram. Ele ficou todo preto. E começou a sair sangue pelo nariz e o Átila não conseguia desengasgar ele. Só que o Murilo, que estava junto, né? Eu achei interessante uma fala dele pelo celular. No outro dia que o Átila ligou para ele para agradecer pela ajuda, tinha mais gente junto. Ele falou assim: Átila, eu nunca tinha feito aquilo. Uma força tirou eu da cadeira. Eu, na hora, eu entendi, aquela força era Deus tirando ele da cadeira. Porque o Átila, no desespero, eles todos, o João, pai do Rafael, falou assim: eu nunca vi toda a minha vida uma cena tão triste de uma criança morrendo. E quando nós levamos ele para o hospital, né, já tinha passado tudo, mas mãe, né, gosta de conferir, né? Eu cheguei lá, o médico falou assim: nossa, tá marcado aqui que ele se engasgou. Eu falei: foi, doutor. Mas você vai na igreja? Eu falei: vou. Então vá mesmo, porque você recebeu 2 milagres. Um por ele entrar vivo andando por essa porta e o outro por não ter ficado sequela. Porque faltou oxigenação no cérebro dessa criança. Ele demorou muito para conseguir desengasgar. Então, irmãos, hoje é um dia de alegria no meu coração. Tudo o que eu passei, até me falaram assim: enquanto você estava fazendo a sua parte na igreja, Deus estava lá cuidando do Arthur. Então, irmãos, agora eu vou passar para a Rafa cantar. Não desistam, irmãos. Seja por mais mínimo que seja, trabalhem na casa de Deus, orem, busquem. Porque o mesmo Deus que operou, ressuscitou os mortos lá no passado, é o mesmo Deus que devolveu a vida do meu filho. Amém. Hoje o meu choro é de alegria. Aleluia. Porque só quem é mãe, quem é pai sabe na situação que a gente se colocou. O Átila não conseguiria falar. Eu estou conseguindo porque acho que tudo que eu tinha de chorar de gratidão a Deus por aqueles momentos vividos foi para a honra e glória do nosso Deus. No momento a gente pode não entender o porquê das coisas, mas tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Jesus.
Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Existia um menino chamado Jeremias, escolhido por Deus antes de nascer. Ainda tão pequeno já sabia que seria um profeta das nações, era plano de Deus. Ele então dizia: Senhor, não sei falar, eu sou uma criança. Deus lhe respondia: aonde te enviar? Diga as palavras que eu mandar. Não tenha medo, eu sou contigo. Abra a boca para falar. Profetiza, profetiza, Jeremias. Vai pregando a palavra, Jeremias. Sei que ainda sou uma criança, Deus vai me usar. Profetiza, profetiza, Jeremias. Vai pregando a palavra, Jeremias. Sei que ainda sou uma criança, Deus vai me usar. Eu não tenho medo, mesmo comigo. Vou abrir a boca para falar. Vou profetizar como Jeremias. Vou pregar como Jeremias. Sei que ainda eu sou uma criança, deixa me usar. Vou profetizar como Jeremias. Vou pregar como Jeremias. Sei que ainda eu sou uma criança, deixa me usar. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Deus quer me usar. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Deus quer me usar. Profetiza como Jeremias. Vou pregar como Jeremias. Sei que ainda eu sou uma criança, Deus quer me usar. Vou profetizar como Jeremias. Vou pregar como Jeremias. Sei que ainda eu sou uma criança, Deus quer me usar. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela sua família. Vem cá, cadê o Átila? Tá aí, tá ali. Vem cá, Átila, vem cá, família. Vamos orar, vamos agradecer. Aí o pequeno Jeremias aqui, ó. Esse aqui, mais um para a história. Mais um para a história. Meu Deus, né? Foi na quinta-feira, né? Sexta-feira. A Vanessa enviou uma mensagem para mim, já era mais... Quinta-feira, né? Já era mais de 11 da noite, contando essa história. Eles estavam ainda no pronto-socorro. E nós intercedendo, né? Pela vida desse menino aqui. E agradecemos a Deus por esse livramento. Aqui dele estava todo roxinho, né? E chegou todo aqui, tudo pintadinho, todo roxinho. Mas está aqui, ó, perfeito. Esse é o nosso Deus, né? Foi um susto muito grande, mas Deus ouviu. Eu falei: Átila, e você fez assim, assado? Ele falou: não fiz nada, pastor. Eu fiquei paralisado, nunca tinha visto um negócio desse, um medo. Tanta coisa passou pela minha cabeça, né? E Deus usou os amigos do Átila lá nesse momento para agir num momento tão difícil. Mas está aqui,
Essa é a prova do milagre, né? Esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Pai, nosso choro, Senhor, é de alegria. Nosso choro é de alegria porque a Tua palavra no Salmo 136 diz que o Senhor é bom. E o Senhor nos presenteaste com famílias, pessoas tão lindas. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu é bom. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelos filhos que aqui estão, pelos pais que aqui estão. Agradecemos pela vida do Átila, pela vida da Vânia. Agradecemos pela vida do Hudson. Agradecemos pela vida da Valentina. E agradecemos pela vida do Arthur, Pai. Em especial pelo Arthur essa semana, pelo livramento que o Senhor lhe deu, Pai. Ó Senhor, só temos que agradecer. E o Salmo 136 continua dizendo que o Senhor é o único Deus. O Deus singular. E o verso 4 diz que o Senhor é o único que opera maravilhas, Pai. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor operou na vida dessa família. Eles estavam lá naquele rancho, um lugar afastado, um lugar deserto, onde o celular não funcionava, a tecnologia não funcionava, mas sabemos que o Senhor é o Deus onipresente e lá o Senhor estava, Pai. A Tua presença estava naquele lugar. E a nossa confiança não está na tecnologia, nossa confiança não está na internet. A nossa confiança não está no SOS desse mundo, mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. E o Senhor usou aquelas pessoas que ali estavam, Pai. O Senhor ouviu o clamor dessas pessoas. Obrigado, Pai. Continue, Senhor, se relacionando conosco, Pai. Continue, Senhor, presente em nossa família, em nosso coração, em nosso ser, porque é bom demais. É bom demais sentir a Tua presença, Pai. É bom demais sentir o Teu amor. É bom demais, Senhor, sentir, Pai, paz, essa paz que só o Senhor pode dar. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor é o único que sustenta toda a carne debaixo dessa terra, Pai. E o Senhor sustentou, o Senhor livrou, o Senhor abençoou essa família, Pai. Obrigado por esse livramento, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, poderoso.
mais grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileia, Jesus, Jesus. Galileia, Jesus, Jesus. Show sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileia, Jesus, Jesus. Galileia, Jesus, Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te
Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, em tua conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Glória a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, segundo João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. E também, após este texto, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21 ao 24. 1 Coríntios, capítulo 7, 21 a 24. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, também ao pastor Gerson por mais esse convite, essa oportunidade. Agradecer ao conselho também na pessoa da irmã Helenice. Irmãos, vocês sempre vão ver eu agradecer, porque a gente tem que ser grato a Deus, amém, querido? Eu louvo a Deus por essa virtude que o pastor Gerson tem com a Joelma. É raro os pastores que dividem o púlpito, né, com os outros pastores. Não que cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu agradeço a Deus que desde o dia que eu pisei aqui, irmão, os irmãos até perguntam, será que não estamos indo muito rápido com o Juliano? E soltando. Eu agradeço muito ao pastor, viu, pastor? E também ao conselho. João capítulo 8, versículo 31 ao 36. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, acompanhe ali no telão. Vamos lá. A verdade que liberta. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos digo, ou vos asseguro, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Amém. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21, pule alguns livros aí. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21, diz assim: fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir a tua liberdade, aproveita a oportunidade, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Portanto, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Vou pedir para você repetir comigo o versículo 23. Vamos lá? Fostes comprado. O que? Escravos de homens. Amém, queridos? Eu quero que você feche seus olhos mais uma vez. Oração nunca é demais, né? Coloca a mão no seu coração assim. A presença de Deus, ela é real nesse lugar, nessa noite. Desde o momento que o culto foi aberto, a presença de Deus manifesta
já está se movendo em nosso coração, pela palavra, pelos louvores, testemunhos. Nós somos apenas parte daquilo que Deus já está fazendo antes de nós, porque é o Espírito Santo e a sua palavra que age em nosso coração. Foi Deus que te trouxe aqui. Então, creia nessa palavra, que como já disse o pastor, hoje é noite de libertação na presença de Deus. Você vai embora de uma forma diferente da qual você entrou, diferente para melhor, porque esse é o desejo de Deus para a igreja, para a sua vida. Pai, nós te adoramos nessa noite, nos rendemos à presença maravilhosa do Espírito Santo, nos rendemos à sua majestade, à sua santidade, à sua verdade, Senhor. Pedimos a Ti nessa noite que o Senhor continue a falar conosco. Nós precisamos de uma palavra inspirada que flua do seu coração ao coração do seu povo. Não permita que nada roube a nossa atenção daquilo que o Senhor deseja falar. Estamos começando mais uma semana, Senhor, e precisamos de um alimento sólido que nos sustente para mais um momento da nossa jornada. Pai, que essa palavra se torne viva nos corações e mentes e que o Espírito Santo produza o efeito do qual ela foi enviada nessa noite. Apesar de mim, da minha pequenez, fale com a sua igreja, fale com teu povo nessa noite, do menor ao maior, que o teu nome seja honrado, reconhecido, glorificado, ao abrirmos o nosso coração para a sua palavra. Nós te adoramos neste lugar, declaramos que não há outro Deus senão o nosso Senhor, Salvador e Senhor da nossa alma, ao qual reconhecemos nessa noite como digno da honra, da glória, da adoração. Que o cansaço, a desatenção, todo pensamento negativo contra a voz do teu Espírito seja vencido pela presença e revelação da sua palavra, pela inspiração da sua vontade. Nós te adoramos neste lugar, então fale conosco, é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Irmãos, eu quero pregar nessa noite em cima desses dois textos aqui, do qual nós lemos sobre não negocie a sua liberdade em Cristo. Não negocie sua liberdade em Cristo. Não seja escravo de ninguém, a não ser de Cristo. Você se considera livre no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, na sua vida familiar, espiritual, financeira? Hoje, se você fizesse uma autoavaliação, você se considera livre em Cristo? A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade que Cristo vos chamou. O chamado da igreja é para uma vida em liberdade. E o que é liberdade? Segundo o Evangelho de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 18, falando acerca de Jesus, que ele foi ungido para pregar o Evangelho aos pobres, aos enfermos, e libertar os cativos, trazê-los para um ambiente de luz, de transformação. Jesus carregou sobre ele esse ministério de trazer libertação aos que estão em cativeiros, que estão presos de alguma forma. A Bíblia também diz, e você sabe disso em Isaías 53, o profeta messiânico dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras hoje fomos ou somos sarados.
o desejo de Deus para a igreja, para o ser humano, é que vivamos nessa liberdade. A libertação pela salvação, pela ação do Evangelho, uma libertação em primeiro lugar espiritual. Nós, quando estávamos no ambiente de trevas, no mundo, na mão de Satanás, éramos escravos, éramos presos, as nossas expectativas e vontades estavam dominadas pelo pecado, pela maldade. O nosso coração era enegrecido pelo mal. E algum dia eu e você tivemos um encontro com o Evangelho, com Jesus, uns através dos pais vindo à igreja, outros através de alguém, outros num culto evangelístico, outros sozinho. De alguma forma, a luz do Evangelho brilhou e a Bíblia se concretizou na nossa vida. Aqueles que foram tirados do reino das trevas, os trouxe para a maravilhosa luz. A partir daquele dia, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra, nos tirou da boca do lobo e nos colocou agora debaixo das asas de Deus, da proteção do Senhor. E agora não somos mais escravos do pecado. O pecado passou a ser agora não mais parte habitual da nossa vida, mas um acidente. O pecado de Adão foi remediado com a graça libertadora de Jesus. Fomos libertos espiritualmente. Não estamos mais hoje debaixo de principados e cadeias. Você pode adorar a Deus livremente. Você pode orar a Deus em liberdade. Você pode pregar a palavra sem condenação. Você pode fazer a vontade de Deus sem nada te aprisionar, sem nada te deter. Essa é a fonte do Evangelho. Uma libertação física, uma libertação social, familiar, existencial, emocional. Eu gosto de dizer sobre a libertação, o exemplo de Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, daquele jovem gadareno. A Bíblia diz que espíritos imundos, uma legião, aprisionava aquele jovem. E aquele jovem éramos nós. E a Bíblia diz que Jesus vai pregar naquela cidade. E aí os demônios, sem ao menos Jesus falar nada de início, começam a clamar contra Jesus, dizendo: o que você veio fazer aqui? Veio nos incomodar. E aí Jesus fala assim, Jesus diz para eles: como é seu nome? O nosso nome é Legião. E aí a presença de Jesus os incomoda a ponto de eles pedirem: não nos deixe sair de longe dessa circunvizinhança. Está vendo aquela manada de porcos ali, os animais, nos permita ir até lá. E aí a Bíblia diz que Jesus nos permite ir até a manada de porcos, que cerca de 2.000 animais, e eles endemoniados agora, endemoniados, como você queira, se despencam ladeira abaixo, e agora aquele moço recupera a saúde espiritual, mental, física. E aí o povo fica com medo e fala assim: Jesus vai embora, a sua presença nos incomoda, nos traz prejuízo. E aí traz um paradoxo para nós hoje: a troca da libertação de Deus por conveniência humana. E aquele moço quer ir com Jesus porque ele fica agora com uma dívida de amor com Jesus, mas Jesus fala assim: filho, volta para sua casa lá, conta para sua família, aquele pai que não conversava mais com você, aquela mãe que já tinha te desenganado, os irmãos que tinham vergonha de você, volta lá. Então aquele moço, ele foi liberto espiritualmente, fisicamente, a sua família, a sua vida. O texto que nós lemos, primeiro em João, depois em Coríntios, fala de um contexto de como era a escravidão naquela época. Porque Jesus é simples, irmãos. Jesus fala de forma simples. Alguns judeus que tinham crido começam a indagar acerca agora da sua vida anteriormente, a sua descendência de Abraão. E Jesus traz essa mensagem dizendo que se vocês ouvirem a palavra do Evangelho a partir de agora,
praticá-las, viver comigo, vocês serão libertos, porque vocês conhecerão agora a verdade absoluta. O peso da palavra que não vem para ferir apenas, mas para curar. A partir de agora vocês vão sair dos grilhões da religiosidade judaica e passar a viver a verdade do evangelho que liberta. E aí algum deles diz assim: como você tem coragem de falar, Jesus, que nós vamos ser libertos, porque a gente nunca foi escravo? Somos filhos de Abraão, está vendo aqui nessas veias, corre sangue nobre, sangue bom, sangue real. E aí Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo na época nos remete à escravidão que o povo viveu, o povo de Israel viveu no Egito. O que eles faziam lá? Amassava barro, colhia e plantava cebola, alho. Eram separados numa cidade, isolados, sem perspectiva, com o controle da sua vida na mão de alguém, sendo tratado como um objeto, sendo tratado como uma coisa. Quando alguém precisava de mão de obra, na época em que Jesus falou esse texto, essa palavra, e que Paulo também disse, nesse texto, quando alguém precisava de mão de obra na sua fazenda, no seu sítio, dificilmente ele colocava os filhos para o trabalho sujo, ele comprava a mão de obra, comprava escravos, comprava a preço de dar pão e água apenas, e aquela mão de obra agora está disponível. O escravo era tratado como uma coisa, sua vontade, expectativas estavam neutralizados, se tornou uma propriedade de alguém. Eu quero voltar a perguntar para você: você se considera livre pelo Senhor? Porque a partir do momento que a nossa expectativa e as nossas vontades estão presas a algo ou alguém, precisamos de uma palavra de libertação. Precisamos de uma palavra que venha do trono de Deus e rompa essas barreiras. Quando Paulo escreve capítulo 7 à igreja de Corinto, houve um problema lá. As pessoas começaram a aceitar Jesus, vir para o corpo, mas pessoas de todas as formas lá fora. Vindo da religião pagã, vindo escravos, e aí chegava um escravo, se convertia, o patrão dele era da igreja. E aí o patrão, dono do escravo, ficava constrangido. Como é que a gente vai tratar agora esse problema? E aí Paulo escreve esse texto para pacificar o coração da igreja. Dizendo assim: se você foi chamado de escravo e tem a oportunidade de ser livre, aproveita. Mas se vai continuar escravo do seu Senhor, saiba que você não é escravo dele agora. Você é escravo de Cristo. Aí ele diz que aquele que é escravo do Senhor é liberto e pertence a Deus. Da mesma forma, aquele que é livre foi chamado agora para ser escravo de Cristo. E ele diz o versículo principal que eu quero explanar nessa noite. Vocês, ele falando para a igreja da época, para os irmãos que eram escravos, mas faziam parte da comunidade. Ele diz uma palavra: vocês foram comprados por quê? Elevado preço. A sua alma, a sua vida, a sua existência, a sua eternidade foi comprado por um preço extraordinário, um preço de sangue. Por isso, não seja, a partir de agora, escravo dos homens. Repita comigo: a minha escravidão agora é para Deus. Paulo está dizendo e consolando. Hoje não temos mais escravatura no Brasil. Cadê o Jonas? Me ajuda. 888, salvo engano, 13 de maio. Eu estudei, irmão. Joia, está valendo lá. Deu joia, professor de história.
No Brasil, legalmente, não existe mais escravatura. A princesa foi lá e decretou. Mas houve muitos relatos de escravos que se tornaram tão apegados com seus donos que não quiseram ir embora. Porque a vida toda eles aprenderam o quê? Acordar de manhã, fazer suas tarefas e voltar para sua casa. Acordar de manhã, fazer suas tarefas e voltar para sua casa. E quando a liberdade chegou, eles não sabiam o que fazer com ela. É o que estava acontecendo com a igreja de Corinto e o que acontece conosco hoje. Muitos de nós temos a liberdade de Deus e não estamos sabendo lidar com ela. Deus nos deu tudo. Deus nos deu a graça, a presença, a palavra, a paz. E ainda estamos trocando o preço daquilo que é impagável. Paulo está consolando a igreja naquela carta, dizendo: o preço que você foi pago como escravo não é nada. Porque daqui 50 anos vai vir o ano do jubileu. E você vai ser livre. Mas até lá você vai estar com quantos anos? Se começou sendo escravo com 20, vai estar com 70. Se começou sendo escravo desde criança, vai estar com 50. Paulo está falando assim que esse estágio momentâneo de escravidão humana não pode ser limitado pela liberdade eterna do nosso coração. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para nós: não negocie a sua liberdade em Cristo. Em primeiro, sua liberdade custou caro, valorize-a. Repita comigo: a minha liberdade custou caro. A salvação não é um mérito. Nós não pagamos o preço, como dizem aí os hinos, ou pagar o preço. Não, irmão, nós não pagamos preço nenhum para ser salvo. A salvação é pura graça sobrenatural de Deus. A graça é de graça, mas para que a graça se tornasse de graça, Cristo pagou o preço. A Bíblia diz em Colossenses: a cédula, a promissória que era contra nós, foi cravada na cruz, foi pago. Então aquilo que era para mim e você passar, Ele passou. A maldição que era para eu e você assumirmos, Ele assumiu. A angústia que era para mim e você nos alimentarmos dela, Ele bebeu. As dores, enfermidades e tribulações, Ele venceu, para que hoje eu e você possamos vencer debaixo dessa liberdade em Cristo Jesus. Quando Paulo diz assim: não seja escravo de homens, ele está dizendo assim: o seu preço temporal, sejam 30 moedas de prata, 10, seja o que for, não se compara ao que já foi pago. Ou seja, a confiança que você tem hoje, a certeza que nós temos de que estamos sentados num banco e tem alguém nos ouvindo, alguém reagindo à nossa vida, e esse alguém é Deus, não tem preço. Então, querido, valorize a sua liberdade que custou caro. Estou falando de Jesus, mas eu poderia falar de Jesus em diante. Quantas pessoas, irmão, morreram, foram trituradas para que hoje a gente tenha uma Bíblia aberta na nossa casa, para que a gente tenha um lar para morar, para que a gente tenha uma casa, uma roupa para vestir, para que a gente hoje tenha a liberdade de ir e vir. Alguém pagou o preço, então não entregue nas mãos dos homens aquilo que não é barato. Não dependa das aprovações e nem das circunstâncias humanas e nem da aprovação de um sistema para viver a liberdade em Cristo. Paulo diz lá em Romanos que se a minha liberdade causa escândalo no meu irmão, eu peco. Mas se a minha liberdade não causa escândalo, eu agrado a Deus. Quantos estão entendendo nessa noite? Então viva a sua liberdade tranquilamente, porque alguém pagou o preço. Quando Paulo diz: fosse sendo chamado escravo, não se preocupe.
Mas se ainda pode conseguir a tua liberdade, aproveita a oportunidade. Ele está dizendo assim: se você tem a chance de, além de ser salvo e se livrar da escravidão dessa terra, usufrua. Aproveite. Olhe para trás, irmão. Olhe para a sua vida. Eu vou olhar para a minha. E quantas pessoas desejariam no fundo da alma, se soubesse o quão prazeroso é servir a Deus, é poder dormir no seu travesseiro em paz, nada te acusando, nada te amarrando, é saber que quando eu levanto a minha mão, Deus é adorado, quando eu choro angustiado, alguém está colhendo as lágrimas, quando eu estou atribulado, eu tenho socorro, e isso não tem preço. Valorize. Segundo lugar, não condicione a sua liberdade a ninguém que não seja Deus. Paulo diz: você foi comprado por mais elevado preço. Não torneis escravos de homens. Ele está dizendo assim: você pode ter isso na realidade deles. Na realidade deles. Na mesma igreja havia vários escravos e vários donos de escravos. Paulo está dizendo: agora que vocês entraram nessa condição, vocês não são escravos de homens, são escravos de Deus. Então, independente desse momento, condicione a sua liberdade apenas a Deus. Amém, queridos? Há uma ansiedade hoje muito grande por causa da internet, do celular, das informações, das redes, em vender uma falsa liberdade. E as pessoas estão embriagadas, querendo viver um padrão de vida vendido pelo sistema. Quando Paulo fala homens, ele não está falando apenas homens no sentido literal. Ele está falando de um mundo corrompido. Ele está dizendo assim: o que domina a sua vida não é esse sistema podre e caído. Não condicione a sua liberdade a partir de alguém, a partir apenas de Cristo. Amém, querido? Esse alguém que te julga, que te atira pedras, não foi esse alguém que tirou as algemas da sua vida lá atrás. Sim ou não? Então o único que tem direito de posse sobre a nossa vida é o Senhor. Amém, queridos? Terceiro lugar, não negocie a sua liberdade com o pecado. Jesus falou assim, quando uns dos judeus: como você diz que nós somos escravos? Somos filhos de Abraão, Elias, Isaac. Aí Jesus falou: não estou falando disso. Ele fala que alguém que pratica o pecado é dominado pelo pecado. E quando eu falo pecado, a Bíblia fala pecado, ela não está falando apenas de práticas imorais ou antiéticas, não, está falando também daquilo que desagrada a Deus. Não negocie a sua paz com o pecado. O pecado é uma escravidão, querido. Ele nos mastiga, e quando ficou só a farpa da bagaça, ele gospe. E aí, irmão, fica só a angústia do nosso coração, fica só a tristeza, fica só o lamento de uma alma destruída. Paulo está dizendo, e Jesus, aliás, está dizendo que quando o Filho vos libertar, vocês vão ser livres verdadeiramente. Está dizendo assim: quando Cristo decretar liberdade na sua vida, o pecado não reinará mais sobre você. Paulo diz em Romanos capítulo 8, aquele que vive pelo Espírito não se inclina mais à vontade da natureza humana caída, mas agora pela ação do Espírito passa a viver a liberdade da fé. Quantos estão entendendo nessa noite? O escravo, ele não percebe que é escravo. O que aconteceu com o povo quando saiu do Egito? Primeira luta. Saiu, maravilha, vamos lá o bando, a galera. Atravessou o mar, glória a Deus. Fechou o mar, Egito para trás, e vamos. Primeiro momento em que
as águas estão lá, as águas de mar estão amargas, o que eles pensam? Moisés está doido. Lá tinha água encanada, não é? Sabesp, CPFL, lá tinha tudo. Horário para comer, para levantar, para dormir. Agora ele nos tira da nossa vida cômoda, nos tira de lá e agora nos coloca no meio do nada para tomar água de bateria. Porque eles estavam acomodados debaixo de um jugo. Eu quero te dizer nessa noite, querido, Deus me trouxe aqui pela palavra para te incomodar. Essa situação na nossa vida não é para ser comum. Deus nos chamou para a libertação em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? O escravo começa a se habituar com a escravidão. Não tem problema, um chicote aqui, não precisa, não dá nada, já estou com, o couro já está engrossado. Não, meu irmão, não se acostume com essa situação. Deus te chamou para a liberdade. Não negocie a sua liberdade com o pecado. O escravo está tanto tempo escravo que quando ele ganha a liberdade, ele não sabe o que fazer. O pecado é como uma anestesia. Some a dor. Olha que beleza, não tem mais nada. O sangue está vazando, mas não tem dor. E quando passa a anestesia, o efeito é irremediável. Não, pastor, isso aqui não tem problema, isso aqui faz tanto tempo, já está passando. Não, querido. Não pense dessa forma. Se Jesus nos chamou para a liberdade, verdadeiramente seremos livres. Amém, querido? 4 contextos que Jesus e Paulo abordam sobre a liberdade está sempre linkado à tradição de Israel. O primeiro texto, Jesus falando, João capítulo 8. Serão livres pelo evangelho, pela verdade. E aí o que o judeu fala? Nós temos Abraão. Está tudo certo. O segundo contexto que fala de liberdade é Gálatas. Paulo falando, vocês foram, Gálatas capítulo 5, foram chamados para a liberdade, não estão mais sobre o jugo da lei. Não voltem mais para o jugo. Remetendo de novo à lei. Sempre vai haver uma desculpa para ficarmos debaixo de um jugo. Era muito mais fácil para um judeu, irmão, presta atenção no que eu vou falar, isso aqui é maravilhoso. Para um judeu israelita na época, era muito mais fácil. Pecou contra Deus, eu pego um cordeirinho lá, bonitinho, que eu cevei o ano inteiro, trago para o templo, boto a mão nele, o sacerdote vai lá, já parte ele no meio, faz uma churrascada, sacrifica, e todo mundo ia embora feliz. Porque esse era o sacrifício na época antigo testamentária. O sacrifício era de outro. Quando Jesus disse que a partir da aliança agora, é nele, as leis seriam gravadas no coração. A solução não era mais de fora para dentro, era de dentro para fora, ou seja, a partir que Cristo se revelou. Agora, a cura é dentro de nós. Porque a libertação dificilmente vai ser de fora para dentro, querido. Vai ser sempre de dentro para fora. Porque é o Evangelho em nós. E o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nós tomarmos uma decisão diante de Deus, irmãos. Não é diante do pastor, de ninguém. É dizer, Deus, eu quero assumir a sua liberdade na minha vida. Nessa área eu não consigo, nessa outra é dificuldade, mas eu não quero mais negociar a minha liberdade mais com o pecado, com o sistema do homem, mas eu quero viver para Cristo. Amém, queridos? A Bíblia fala em Levíticos, capítulo 21, salvo engano, de um tipo de escravo, que era o escravo que, depois dos 50 anos do jubileu da liberdade, ele decide abrir mão da sua liberdade
Não é isso? Qual que era o sinal desse escravo? Ele ia até a porta e o seu senhor feria a sua orelha, o marcava, igual marcar gado. Marcava ele. E todos os escravos novos olhavam ele com um olhar. Esse daí escolheu ficar. Ele não quis a liberdade, ele escolheu ficar como escravo. Com o passar dos anos, o pecado, a habitualidade com aquilo que desagrada a Deus vai marcando a nossa vida. Isso vai nos marcando. Mas eu quero nessa noite declarar, querido, que aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Amém, querido? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Não estamos mais como Moisés, com um véu que nos cobre o rosto, mas agora nós conhecemos ele de ver face a face. Quando o Evangelho de Deus entra no nosso coração, não somos marcados pelo pecado e suas consequências, somos marcados pelo sangue. Amém, queridos? Quarto lugar para nós orarmos. Em primeiro, sua liberdade custou caro, então valorize-a. Em segundo, não condicione a sua liberdade a ninguém que não seja Deus. Terceiro, você já viu, irmão, aquele jovem? Eu vi muitos. E vai se aconselhar? Aqui não tem, só lá em Capão Bonito. Pastor, é pecado usar tênis laranja? É pecado usar short para baixo para cima da canela? É pecado aquilo, é pecado aquilo. Irmão, o evangelho não se trata disso. São pessoas que estão condicionando a sua liberdade a alguém. Se a minha liberdade não faz o meu irmão pecar, não é contra a fé, eu estou dentro da palavra. Então não perca tempo com superficialidades. Se apegue à libertação real no coração. Amém, querido? O resto é conversa. Terceiro, não negocie a sua liberdade com o pecado. E quarto, permaneça na maneira em que você foi chamado. A Bíblia diz, no texto que lemos, o versículo, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 24. Portanto, irmãos, depois ele resolver a questão dos escravos, na igreja ele diz, cada um deve o quê? Permanecer diante de quem? Você está aqui, amém, querido? Permanecer diante de quem? De Deus, na condição em que foi chamado. A liberdade em Cristo é um chamado a permanecer na condição inicial, na condição de livre. Quando nós nascemos na fé, somos como um feto, um embrião, que vai amadurecendo e se torna uma criança, e vai sendo alimentado pelo leite espiritual, aquela início da fé, e ele vai criando corpo, a nossa fé, o nosso homem espiritual interior vai se enrijecendo, se fortalecendo, e vai conhecendo a palavra, experiências, e vai agregando a fé. E nós começamos com o coração livre. Irmão, criança é uma beleza, tirando a parte que eles... a parte que, você já sabe, né? Tirando toda aquela parte que se engasga, né? Aquela parte que faz a gente passar vergonha na frente dos outros, a parte do leite, que é caro, tudo aquilo. Tirando essa parte, a criança, ela é livre. Porque nós adultos, nós somos naturalmente, com o passar do tempo, nós vamos ficando, irmão, remelento. A gente pensa certas coisas para fazer, para falar, porque a gente está o quê? Enraizado com as circunstâncias. A criança não, ela é espontânea, ela é livre, porque ela não está apegada a nada a não ser criança. É isso que Paulo está dizendo, permaneçam na condição em que foi chamado. Liberdade em Deus é uma decisão, uma ação do Espírito Santo em permanecer como no início. Falava com, acho que o Adalberto, ontem ele falou uma palavra, eu achei legal.
Às vezes as pessoas querem inventar a roda. Eu vejo hoje, irmão, hoje há uma moda para inventar a roda. Jesus não inventou a roda, irmão. Ele só pregou o que estava nos profetas, na lei. E Paulo reverberou o que Jesus falou. Porque a mensagem foi sempre essa. A reconciliação entre o homem e Deus. E entre Deus e o homem com seu semelhante. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si. Isso que é evangelho. É permanecer na condição em que você foi chamado. O resto é tralha. O resto é adereço que nós vamos colocando no bolso e vamos pesando. Por isso, cada dia que passa, nós vamos ficando mais presos, irmão. Em tantas coisas. Mas que nessa noite, o Espírito Santo nos liberte. Amém, querido? Você vai voar, irmão, como um pássaro livre na presença de Deus. As gaiolas dessa vida serão destruídas e você vai romper na presença de Deus. Um dia um pastor falou para mim: filho, eu não quero trazer você aqui para somar as minhas forças, não, eu quero que você seja eu quero ser um aeroporto para você. Eu me lembro do pastor que me ganhou na fé, ele disse isso para mim: eu quero ser um aeroporto, que você só passe por aqui e voe, querido. Esse é o poder do evangelho, ele é uma plataforma para que você passe nele e se achegue a Deus, aleluia. Não é o quanto ganha, não é o quanto vende, não é o quanto é reconhecido, é o quanto é livre. O quanto é livre, o quanto não se depende de nada nem ninguém, apenas de Deus. Eu quero repetir o que eu disse, 2 Coríntios 3,17, onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Na sua vida há o Espírito de Deus, então a liberdade, ela tem que resplandecer. Eu atendi muita gente na cadeia, irmão. É uma tristeza. Dia dos Pais está lá dentro. Dia das Mães está lá dentro. Sabe por quê? Porque ele não pensou, ela não pensou no depois. O sábio disse: é melhor o pouco na paz do que o muito com o enfado. Permaneça na condição em que foi chamado. Os escravos, irmão, tinha diácono escravo, tinha tocador de baixo escravo. Cadê o baixista que estava tocando? Você é livre, né, irmão? Mas na igreja de Paulo tinha baixista escravo. Quando ele ouviu essa palavra, irmão, aí ele solou sem dó, irmão. Aí ele ficou na bênção, porque ele entendeu que aquela condição temporal não era a condição real da sua vida. Um dia alguém falou para mim: eu não nasci para ser empregado, irmão, engano seu. Nós nascemos para ser servo de Deus, irmão. Isso aqui vai durar o quê? 30, 40 anos para quem se aposentar e acabou. Então, não deixe a sua vida ser sugada por esse mundo. Seja livre. E eu quero finalizar dizendo: a religião humana traz o jugo, a escravidão, mas o evangelho de Jesus traz a liberdade. Amém, querido? Tudo que é jugo, que é peso, é o homem. Mas tudo que é libertação real é o evangelho. Aquele moço gadareno, irmão, tinha pelo menos 25 anos. 25 anos ele viu os crentes indo para a sinagoga e voltando. Era piada dos irmãos. Mas um dia, meu irmão, não foi a religião que entrou naquela cidade, não foi o sistema humano. Foi a própria presença de Deus, incorporada em Cristo. O próprio Deus, quando entra ali, querido, a libertação chegou. Eu quero declarar na sua vida, você que me assiste por esse vídeo, hoje a libertação do evangelho chegou na sua vida. Porque aonde há a vida de Deus, há libertação. Quantos creem? Digam glória a Deus. Fique de pé comigo, por favor. O ministério já pode vir, por favor.
A Bíblia diz, no texto que lemos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Irmão, eu não conheço ninguém, querido, que teve uma experiência viva com a palavra, com a presença do Espírito Santo, e não foi marcado extraordinariamente na sua vida. Ele não é mais carregado, ele carrega. Amém, querido? Tem um tempo que a gente é carregado, mas tem um tempo, irmão, que a gente tem que começar a firmar o pé e começar a andar na presença de Deus. Amém, querido? Talvez entrou pessoas aqui que estão presos em vícios que só você sabe. O conselho não sabe, o pastor não sabe, e não interessa para ninguém aqui, só você sabe. Ressentimentos, traumas, coisas que estão há muito tempo no seu coração, no meu coração. Talvez pode ser hoje um rompimento na sua vida. Amém, querido? Talvez é aquela pedra que está ali, irmão, você levanta, parece que quando vai é voo de galinha. Né? Você não vai voar voo de galinha mais, querido. Vai voar voo de águia na presença de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração assim. Vamos louvar o Senhor. Pode apagar essas luzes aqui. 5 minutos, irmão, eu prometo. 5 minutos só. Eu vou orar e vou passar para o pastor Gerson. E você vai embora, vai lá para o salão social. Mas eu preciso, junto com a igreja, que você ore. Amém. É noite de libertação na presença de Deus. Vamos louvá-lo. Vamos adorá-lo. Enquanto eles louvam, você que precisa, eu não vou detalhar nada, eu quero que você saia do seu lugar e venha até próximo do altar. Eu, os pastores, presbíteros, vamos orar pela sua vida. Eu quero fazer esse apelo aqui como uma decisão no seu coração. Você que precisa de uma cura espiritual, emocional, física. Você que sente que em algum momento da sua vida algo te travou. Hoje pode ser, se você decidir, a noite de sair do Egito e atravessar o deserto e entrar na terra de Deus, a terra da paz, da segurança, da alegria. Não porque eu estou pregando, poderia ser qualquer outro. Não, mas é porque o Evangelho é pregado e o Espírito Santo age. Aí, querido, nós só se tornamos cooperadores. O importante é o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Então saia do seu lugar. Ele vai abençoar a sua vida. Isso. Pode vir bem perto. Aleluia. Isso. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Isso. Eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que Vai adorando ao Senhor, vai orando, vai buscando a sua presença nessa noite. É noite de libertação, de cura. seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, Ele estará lá. Ele está lá. Seu Passar pelo vale, oh, eu acharei sim, Jesus. Conforto em todo o tempo.
Senhor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Descanse nele nessa noite. Ei. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Recai em sua graça. Cai em sua graça. Olha que lindo. Recaio de novo em suas mãos. Quando os seus pés vacilarem, você não vai cair no chão. Você vai cair na graça de Deus. Recaio de novo em suas mãos. Ei. Se eu Passar pelo mar. Oh Deus, abraça o teu povo nessa noite. Famílias aqui representadas, filhos, pais, mães, avós, trabalhadores, empregadores, pregadores da palavra, futuros obreiros. Deus, que a tua presença abrace a tua igreja. teus braços é o meu Adoramos, Senhor. Tu és o nosso descanso, Glória a Deus. a nossa paz. Oh Deus, os homens não compraram a nossa paz, só Deus, só Deus, só a presença de Deus. Em teus braços é o meu descanso. Abençoado, isso, abençoado. Coloca a mão no seu coração. Amém. Oh Deus, agora é a oração da fé. Amém, Jesus. Oh Deus, nós não precisamos de mediadores entre nós e Deus. Você não precisa que um pastor ore para você. Nós oramos porque amamos a sua vida. Mas você pode orar porque você tem acesso livre a Deus. Porque você não é mais escravo, você é filho. E o filho tem uma casa e ele mora permanentemente nessa casa. A casa de Deus, a casa da misericórdia, a casa da paz, a casa da bênção. Pai, em nome de Jesus, bem suave, em nome de Jesus, teu povo, a tua igreja, as vidas que estão diante do seu altar, não estão diante de homens, mas estão diante de Deus. E o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa pequenez, a limitação das nossas forças, emoções, recursos, decisões. O Senhor sabe, Senhor, que dependemos do Pai, como uma criança depende do seu. Somos crianças ainda, Senhor, na sua presença. Então nos abrace nessa noite. Se entrou pessoas aqui que estão presas em vícios, Deus, pessoas que me assistem por esse vídeo, Senhor, pessoas que estão presas em qualquer situação que seja, de cunho espiritual, familiar, físico, emocional, financeiro, Deus, nós declaramos em nome de Jesus a libertação que já foi decretada na cruz. O Senhor já aboliu a escravatura da nossa vida. A lei áurea já foi apresentada por Cristo e nós nos apegamos a ela nessa noite. A lei da liberdade, a lei da salvação, a lei da cura. Então cure as emoções nessa noite. Aleluia, Senhor Jesus. Os corações, mentes, os traumas, as feridas. Aleluia, Pai. Feridas na alma que sangram. Obrigado. Comece a enxugar essas lágrimas nessa noite, Senhor. Sim, meu Pai. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo. Pai. Obrigado. Nesse momento, Jesus, Glória a Deus. traga Amém. liberdade, liberdade, Sim, Senhor Jesus. porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Amém, Pai.
Em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus abençoe a vida de vocês. Recebam a cura, recebam a bênção, que vocês vieram até a frente, esse passo de fé, que Deus abençoe. Juliano, pode ficar por aqui mesmo. Nós vamos orar agora pelos enfermos, aqueles que não puderam estar na casa do Senhor e gostariam de estar aqui. Vamos apresentar esses nomes em oração. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos visitando, Deus abençoe muito. Que Deus lhe dê uma semana de paz, uma semana abençoada. Que Deus guarde vocês de todo mal. E lembrando que nós temos um momento de confraternização, né? Então, sobrou uns pãezinhos ontem do IBF, então se você quiser dar uma calibradinha, um momento de confraternização, de comunhão, nós, terminando o culto, convido a todos a estarem no salão social, amém? Pastor Juliano, Deus abençoe, palavra linda, maravilhosa, como é bom ser livres, né? Tem alguns que dizem assim, pastor, como é difícil ser crente, não, você pode tudo, meu amado. Tudo pode, nem tudo convém. Você tem a liberdade para dizer isso eu não quero para a minha vida, aleluia. Você não é escravo nem disso e nem daquilo, mas se você está em Jesus Cristo, você está livre para dizer sim e também para dizer não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, assim como me libertou um dia, libertou cada um de nós, verdadeiramente sereis livres, amém? Que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Deus abençoe o pessoal da técnica, do som. Amanhã estará disponível no YouTube, né, esse culto, que você possa compartilhar, possa também curtir, se inscrever no nosso canal. Vamos orar, depois o pastor Juliano estará impetrando a bênção e nós estamos apresentando aqui essas vidas. Irmãos, eu esqueci de um aviso, nós vamos começar um trabalho de agora em diante. Toda sexta-feira nós estaremos em uma casa abençoando essa família, mas não só a família, abençoando a sua vida também, a minha vida, todos nós. Então nós vamos começar uma campanha de 7 semanas. O 7 na Bíblia quer dizer plenitude, né? Uma totalidade. Então nós vamos começar uma campanha de 7 semanas. Essa campanha não é para a teologia da prosperidade, não. É buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você quiser entender como é que funciona, como é que é, venha conosco, tá bom? Deixa aqui o convite. Nós vamos começar na próxima sexta-feira, às 19h30, na casa do Fábio e da Suzy. Estão lá, né, Fábio? Deus abençoe. Obrigado por abrir a sua porta para nós, tá bom? E depois nós podemos fazer uma campanha também na sua casa, tá? Então estaremos 7 semanas na casa do Fábio, na casa da Suzy. E você, se você quiser nos acompanhar, dá um toque no privado para mim, tá bom? Pastor Gerson, eu quero acompanhar, eu quero entender como é que funciona essa campanha, esse pequeno grupo, eu quero participar. Então será uma bênção, será um prazer tê-lo conosco, amém? A minha ideia e a minha oração que possa não ficar numa casa só, possa aumentar, possa crescer. Então venha conosco nessa comunhão e venha aprender também conosco, né, essa questão de pequenos grupos, questão de como que funciona. Então deixo aqui o convite a todos vocês, principalmente para o nosso conselho, para a ação social e diaconia e para os pastores da igreja. Já fui convocado já, tá bom? Deus abençoe, gente. E precisando de um violãozinho lá também para nós tocar, fazer um barulho. Será muito importante também, né? Cantar uns hinos lá, será uma bênção, amém? Vamos fazer uma bagunça santa lá, viu, Fábio? Vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, pelos louvores. Obrigado pela palavra maravilhosa. Obrigado porque somos libertos, somos livres, Pai. Obrigado, Senhor. E sabemos que aqueles que estão enfermos, que gostaria também de estar na Tua casa, mas não puderam estar, que a Tua graça alcance essas vidas, Senhor. Colocamos a vida da nossa irmã Anésia no Teu altar, a Alice, Esther Mulinária, a Gabriela, Pai, a Nelly, que está em tratamento, a Dona Tereza, mãe da Elaine,
Agradecemos, Senhor, pelo livramento do Arthur, Pai, pelo testemunho que foi dado aqui hoje. Te pedimos em favor da Dani, que está enlutada, perdeu seu esposo. Ó Senhor, visita esse coração, seu filhinho, o Eduardo, Pai. Colocamos essa família nas tuas mãos, Pai. Também o pastor, o reverendo Ezequias, que está internado no Hospital Samaritano. Também que o Senhor possa estar visitando, abençoando, curando, restaurando a sua vida, Pai. Coloco também no teu altar o Gustavo, lá de Tatuí, que não está bem de saúde, Pai. Colocamos a vida do Gustavo também no teu altar. Ó Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Se há alguém aqui também que vai passar por cirurgia, que está esperando um exame, outros que estão esperando uma cura, que sejam curados em nome de Jesus, em prol do teu reino e para a alegria da família, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção. Amém, queridos? Estenda suas mãos, quem é livre no Senhor. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus, Aleluia. a comunhão consoladora do Espírito Sim, Santo, esteja com a sua vida, com a sua família, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Vão em paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus, muito bom.